Olá, meu nome é Rodolfo e eu estou cursando Pedagogia pela Univesp. Como integrante da equipe 6, eu venho apresentar este trabalho de conclusão de curso, que teve como tema alfabetizar letrando, a importância no processo do ensino fundamental. Este trabalho ele surgiu a partir da necessidade de refletir como um desafio muito presente na educação brasileira. Formar alunos que não apenas aprendam a ler e escrever, mas que também sejam capazes de utilizar essas habilidades de forma significativa em seu cotidiano. Ao longo da pesquisa, procuramos compreender a relação entre alfabetização e letramento, dois conceitos que possam ter características próprias, mas que são complementares e interdependentes. A importância desse tema está no fato de que muitas vezes o ensino da leitura e da escrita ainda é desenvolvido de forma mecânica, focando apenas na decodificação de palavras. Entretanto, a literatura educacional demonstra que aprender a ler e escrever vai muito além disso. É necessário que o estudante compreenda o significado do que lê, consiga interpretar informações, produzir textos e utilizar a linguagem em diferentes situações sociais. Então, por meio de revisão bibliográfica, baseada em autores como Magda Soares, Emília Ferreira, Paulo Freire, nós buscamos analisar como a integração entre alfabetização e letramento contribui para uma aprendizagem mais significativa. Os estudos indicam que, quando esses processos são desenvolvidos de forma articulada, eles favorecem a formação de leitores e escritores mais autônomos, críticos e participativos. Dessa forma, esse trabalho ele procurou demonstrar que alfabetização e letramento não devem ser vistos como etapas separadas, mas devem ser vistos como processos que precisam caminhar juntos para garantir uma educação de qualidade e uma participação mais efetiva dos alunos na sociedade. Já na introdução do trabalho, apresentamos inicialmente a alfabetização como um dos pilares fundamentais da educação básica, destacando sua importância para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Em seguida, discutimos que, diante das exigências da sociedade contemporânea, não basta apenas ensinar o código escrito, sendo necessário também considerar o letramento, ou seja, o uso social da leitura e da escrita. A introdução também aborda a diferença entre alfabetização e letramento, explicando que a alfabetização ela está relacionada à aprendizagem do sistema de escrita alfabética, enquanto que o letramento ele envolve a capacidade de utilizar a linguagem escrita em práticas sociais significativas. Embora sejam conceitos distintos, o trabalho defende que ambos devem ser desenvolvidos de forma integrada no contexto escolar. Além disso, apresentamos a problemática da pesquisa, que buscou responder à seguinte questão: de que maneira o processo de alfabetizar letrando contribui para o desenvolvimento da função social da escrita e da leitura no ensino fundamental? A partir dessa pergunta, nós justificamos a relevância do estudo e destacamos sua contribuição para a reflexão sobre práticas pedagógicas mais eficazes e alinhadas às diretrizes educacionais brasileiras. Por fim, explicamos que a pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa e apresentamos a organização geral do trabalho, que contendo os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia e as considerações finais. Dessa forma, a introdução tem a função de contextualizar o tema, apresentar a importância da pesquisa e orientar o leitor sobre os caminhos que serão percorridos ao longo do estudo. E agora vocês verão a apresentação do objetivo pela minha colega de grupo, Joyce. Obrigada, Rodolfo. Dando continuidade à nossa reflexão, eu sou a Joyce do Polo Univesp de Mutuca. E o meu objetivo hoje é compartilharmos como a alfabetização e o letramento se tornam na prática os pilares do ensino fundamental. Para isso, o nosso trabalho seguia por 4 pontos fundamentais. Primeiro, desmistificar o que a literatura nos diz sobre esses conceitos. Segundo, entender a função social da escrita no dia a dia da criança. Terceiro, refletir sobre como essa união é o alicerce para a formação do cidadão. E, por fim, analisar como as bases teóricas de autores como Magda Soares nos ajudam a construir práticas pedagógicas que fazem a diferença na sala de aula. Agora, vamos fundamentar essa discussão.
A literatura da área, especialmente a partir da visão de Magda Soares, nos traz uma contribuição valiosa para entender que o processo de ensino e da leitura e da escrita vai muito além de quatro paredes na sala de aula. E é justamente na fundamentação teórica que encontramos a chave para essa mudança de visão. Como nos aponta Magda Soares, não podemos reduzir a alfabetização a uma simples memorização de sílabas. Ensinar a ler e a escrever exige articular fundamentos psicológicos, linguísticos e, principalmente, o contexto sociocultural de onde cada aluno vem. O ponto central aqui é a diferença entre alfabetizar, que é o domínio do sistema, da estrutura da língua e da consciência fonológica, e o letrar, que é o uso efetivo dessa leitura e da escrita no mundo real. O conceito de alfabetizar letrando é o que nos guia a ensinar o sistema alfabético dentro de práticas sociais, como jogos, histórias e produção de textos reais. Assim, garantimos que o aluno não apenas decodifique o código, mas seja um leitor crítico e autônomo. Para aprofundar ainda mais nesses conceitos e detalhar como essa fundamentação teórica sustenta o nosso fazer pedagógico, passo agora a palavra para a Sandra. Olá, meu nome é Sandra, sou do Polo Univesp de Motuca e eu vou falar com vocês sobre Emília Ferreiro. Alfabetizar é acolher o pensamento. Emília Ferreiro, ao lado de Ana Teberoski, revolucionou a educação ao nos mostrar uma verdade linda. Aprender a ler e escrever não é decorar, é pensar. Inspirada em Piaget, ela provou que a criança não é uma folha em branco. Antes mesmo de entrar na escola, os pequenos já criam teorias, investigam o mundo e tentam decifrar a escrita ativamente. O erro mudou de nome, agora é janela. O erro deixou de ser uma falha ou falta de atenção para se tornar um erro construtivo. Ele é, na verdade, uma janela para a mente da criança. Em vez de punir ou corrigir friamente, o professor agora olha para o erro e descobre exatamente como o aluno está raciocinando. A jornada das 4 descobertas. A escrita é uma caminhada e ninguém dorme sem saber ler e acorda alfabetizado. As crianças passam por 4 momentos mágicos. O pré-silábico, o desenho do mundo. Para uma criança, as letras são quase como desenhos. Ela ainda não junta o som à escrita. É aqui que ela acha que a palavra boi tem que ser gigante, porque o bicho é enorme. E formiga tem que ser pequenininha. Silábico, o primeiro estalo. A criança percebe que a fala tem pedaços, ou seja, sílabas. Ela começa a registrar uma letra para cada vez que abre a boca. Para escrever gato, ela pode usar apenas A e O. É um salto enorme de lógica. O silábico alfabeto, o quase lá, um período de transição. A cabeça da criança ferve, porque ela nota que uma letra só por sílaba não é o suficiente. E ela começa a misturar as duas lógicas, escrevendo GTO para gato. O alfabético, que é a virada da chave. O sistema finalmente faz sentido, e ele compreende que as letras representam os pequenos sons da fala, ou seja, fonemas, e consegue escrever de forma que qualquer um consiga ler. O professor como um guia atento, o educador deixa de ser o dono da verdade, que enche o quadro de cópias, ele vira um mediador, um detetive do pensamento. O papel dele é descobrir em qual fase a criança está e fazer a pergunta certa, aquela que gera conflito cognitivo, necessário para o aluno dar o próximo passo. Textos reais para crianças reais. Chega de frases artificiais e sem vida, como o bebê babou no bife. Alinhada com o que a BNCC defende hoje, a abordagem de Ferreiro traz a vida real para a sala de aula.
A criança aprende a escrever usando listas de compras, bilhetes para os pais, receitas e histórias de verdade. A escrita ganha um sentido, porque ganha uma função no dia a dia. Alfabetizar no olhar construtivista é respeitar o tempo da infância e dar voz ao raciocínio da criança. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Paulo Freire. O coração da ideia. Alfabetizar é despertar a voz. Para Paulo Freire, aprender a ler não é decorar o babebi bobu, mas sim ganhar as chaves para entender e mudar o mundo. Quando trazemos isso para a educação infantil, a criança deixa de ser um caderno em branco para se tornar a protagonista da sua própria história. Os 4 pilares da mudança. O mundo vem antes das letras. A criança já chega na escola cheia de bagagem. Ela lê os caminhos, os afetos e a sua comunidade antes de ler os livros. O ponto de partida do ensino deve ser sempre a vida dela. Aprender é uma via de mão dupla. A escola não é um banco onde o professor apenas deposita o conteúdo. O conhecimento de verdade nasce da conversa sincera, onde o educador também aprende e o aluno também ensina. Palavras com significado. Chega de frases mecânicas e sem vida. Aprender a escrever e ler precisa fazer sentido no dia a dia, seja descobrindo uma história real ou contando as próprias vivências. Acolher a identidade é uma forma como a criança fala em sua casa. Essa é sua identidade. A escola deve abraçar essa voz com respeito, usando como uma ponte afetuosa para novos aprendizados, sem nunca silenciá-las com preconceitos. A grande lição. O papel de quem educa não é treinar repetidores de códigos, mas sim ser uma ponte, mediar o conhecimento para que a criança desenvolva autonomia e descubra a sua própria voz e cresça como um cidadão consciente, capaz de transformar a realidade ao seu redor. Agora, nós vamos ouvir um pouquinho do que a Liliane tem para nos ensinar. Olá, meu nome é Liliane, eu sou estudante do curso de Pedagogia pelo Polo de Mutuca. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que realmente significa saber ler e escrever hoje. Se fôssemos resumir um texto em uma grande ideia, seria esta: ler e escrever não são apenas atos mecânicos de juntar letras, são práticas vivas que mudam dependendo de onde estamos, com quem estamos e por que estamos nos comunicando. Abaixo divide essa evolução em 4 palavras-chave. Letramento é a prática social, não existe apenas um jeito de ler e escrever. O que a escola ensina e precisa conversar com a vida real dos alunos. A leitura e a escrita ganham sentidos diferentes na mesa do bar, no ambiente de trabalho, nas redes sociais ou em um documento oficial. Segundo, o salto digital, com a tecnologia, o letramento precisou se expandir. Hoje, ter letramento digital não é apenas saber mexer no celular ou abrir um aplicativo. Isso só é operacional. Significa saber usar a internet de forma crítica, ética e inteligente, como saber se uma notícia é falsa, avaliar uma fonte confiável e entender como se portar em ambientes virtuais. A era dos multiletramentos, Roge 2012 e Newlon do grupo em 1996, os textos de hoje mudaram raras. São as vezes em que lemos apenas blocos de palavras, agora nós lemos vídeo, memes, intógrafos e podcast. A produção sentido atua mistura linguagem verbal, palavras, imagens e vídeos, sons e músicas, gestos e espaços. Tudo isso junto forma a multimodalidade
Para ser cidadão hoje, precisamos aprender a interpretar essa mistura complexa de linguagens. 4. Grande desafio da escola, apesar de o mundo ser digital e multimodal, o texto faz um alerta. A escola ainda está presa ao passado. Muitas salas de aula continuam focadas apenas no papel e na decoreba tradicional, ignorando a realidade cultural e tecnológica dos estudantes. O diagnóstico final para mudar esse cenário, precisa repensar a formação dos professores. O educador moderno precisa ser um agente de letramento, alguém que ajude o aluno a navegar por diferentes mídias e linguagens para que ele se torne um sujeito crítico, autônomo e ativo na sociedade. O cérebro precisa de um mapa. A neurociência e linguística mostram que ler não é natural como falar. Nosso cérebro precisa ser reprogramado. A criança precisa entender as letras. Não desenham ideias ou objetos, mas sim os sons da nossa fala. A chamada consciência fonêmica, que é perceber os pequenos sons que formam as palavras, não brotam do nada, ela precisa ser ensinada de verdade, com intenção e carinho. O caminho mais seguro é o passo a passo. Não dá para jogar a responsabilidade de decifrar o enigma da escrita nas costas das crianças, deixar que ela descubra tudo sozinha. Pode gerar muita frustração e dificuldades de aprendizagem. O ideal é um ensino estruturado e explícito. Ensinar primeiro o som cada letra, juntar esse som em sílabas, depois palavras, até chegar aos textos. O resultado, quando a criança autonomatiza a leitura das palavras, ela não precisa gastar toda a sua energia cerebral tentando adivinhar o que está escrito. O cérebro livre para o mais importante, entender a história. Alfabetizar e letrar andam de mão dadas. O texto permite, com equilíbrio perfeito, ensinar o código a alfabetizar. Não estraga prazer da leitura, na verdade o oposto. Quando damos à criança ferramentas exatas para codificar as palavras, estamos dando a ela autonomia. Assim ela pode mergulhar de cabeça no uso só leitura, nos livros, nas cartinhas e na interpretação de mundo sem barreiras. Em resumo, alfabetizar com afeto e responsabilidade é dar a chave do código da escrita para a criança, garantindo que ela tenha o suporte necessário para se tornar um leitor livre e fluente. Obrigado pela palavra. Eu sou a Tabita Aguiar, cursando Pedagogia na Univesp e continuo com a metodologia. A presente pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de consulta a produções científicas publicadas em base de dados acadêmicos, como o Google Acadêmico, entre outros. Também foram utilizados como descritores de busca os termos alfabetização, letramento, ensino fundamental, leitura e escrita. Como critério de inclusão, foram considerados artigos científicos publicados em periódicos nacionais disponíveis na íntegra que abordassem a temática. A pesquisa utilizou-se de revisão bibliográfica a fim de responder o problema da mesma, que é: como os processos de alfabetização e letramento contribuem de modo significativo para o ensino fundamental. E segundo o Gil, de 2019, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em materiais já elaborados, especialmente em livros e artigos científicos, seguindo uma abordagem qualitativa que busca compreender a realidade social, considerando seus significados, valores, crenças e relações sem se limitar apenas à quantificação dos dados. E aí, dessa forma, a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo permitiu analisar diferentes contribuições teóricas sobre alfabetização e letramento, possibilitando uma reflexão crítica
acerca da importância desses processos para a formação leitora, escritora e social dos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental. E agora eu passo a palavra para a Andréia. Olá, eu sou a Andréia, estudante de Pedagogia pela Univesp Polo de Adamantina, e vamos analisar pelas considerações finais o nosso trabalho, permitindo compreender que a alfabetização e o letramento são processos distintos, porém complementares e indissociáveis. A alfabetização garante ao estudante a apropriação do sistema da escrita alfabética, enquanto o letramento possibilita o uso social da leitura e da escrita em diferentes contextos. Quando desenvolvido de uma forma integrada, a leitura e a escrita, elas podem ter um significado crítico vinculado à realidade dos educandos. As contribuições de Magda Soares evidenciam a necessidade de alfabetizar letrando, articulando o ensino sistemático da língua escrita e a prática social da leitura. Já Emília Ferreiro contribui a demonstrar que a criança é um sujeito ativo na construção do conhecimento. E o Paulo Freire amplia essa compreensão da alfabetização a relacioná-la com o mundo, a criticidade e a emancipação. Angela Klein e Roxane, por sua vez, destacam a dimensão social, situada e plural do letramento, especialmente diante das demandas digitais e os multiletramentos contemporâneos. A neuropsicologia e a psicologia cognitiva da leitura também são relevantes, pois indicam que a aprendizagem da leitura exige atenção às relações entre os grafemas e os fonemas. Dessa maneira, exige-se práticas pedagógicas mais eficazes que precisam conciliar a intenção, o sistema e o contexto, evitando um ensino muito mecânico e que práticas que desconsiderem a necessidade de um domínio do código alfabético. Concluímos então que alfabetizar letrando constitui um caminho essencial para a formação de sujeitos capazes de ler, de escrever, de interpretar, de produzir sentido e de participar criticamente da sociedade. No ensino fundamental, essa articulação deve orientar os professores para que eles escolham textos de uso e gêneros que valorizem as experiências dos estudantes. Assim, a escola cumpre com seu papel social, garante um direito à aprendizagem plena da leitura e da escrita e contribui também para uma educação muito mais inclusiva, democrática e socialmente significativa.